Boa noite a todos. Estamos aqui pela página da Casa de João Irmão Francisco, continuando a nossa atividade. Toda noite, nesse período de isolamento social, nós estamos fazendo alguma publicação, alguma transmissão online aqui na página da Casa de João. E com a intenção de tentar manter o grupo coeso, manter ainda o grupo unido e também transmitir durante esse período alguma mensagem de estímulo, de esclarecimento, né? Para aproveitar esse momento em que a gente está impedido de ter nossas atividades presenciais, né? Aproveitando da tecnologia para fazer essas transmissões pela internet. E hoje eu trouxe para que a gente conversasse um pouco o tema, que na verdade é um convite, né, a estudarmos o Espiritismo. Né? Muita gente adota a legenda de espírita, né? Se diz espírita, adota o espiritismo, mas muitas vezes não se aprofunda para entender melhor o que é o espiritismo, conhecer as suas orientações, conhecer o que de ensinamento está contido nas obras básicas, né? Então, a ideia de hoje é fazer uma conversa em torno desse tema, para que a gente possa uns contribuir com os outros nesse processo de estudo, né? Já vou logo dando boas-vindas àqueles que já estão chegando, né? Nossa amiga Ana Cláudia, seja bem-vinda. Selma, boa noite, seja bem-vinda. Fran, boa noite, Fran. William, boa noite. Gorete, boa noite. Paz e luz para você também, para todos nós. Silene, boa noite, seja bem-vinda. Querido Olivar, boa noite, meu irmão. Vânia, boa noite, seja bem-vindo. Leide, seja bem-vinda. Um abraço aí aos amigos da Paraíba que nos acompanham. Antes da gente começar, eu convido para que nós nos unamos numa prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, em torno dos seus ensinamentos, dos ensinamentos dos bons espíritos que vieram trazer para a Terra essa doutrina que abraçamos e que nos é tão esclarecedora. Permite, Senhor, que possamos fortalecer em nós a nossa vontade de aprender, de crescermos intelectualmente e moralmente, buscando nos tornar pessoas melhores e ferramentas mais úteis na implantação da paz na Terra. Permanece conosco, Senhor Jesus, nos protegendo, nos dirigindo, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, Arlete. Seja bem-vinda. Eu peço desculpas de antemão a vocês que a conexão da internet hoje aqui na minha residência não está das melhores. Então, eventualmente, pode ser que haja algum travamento, alguma falha, mas eu espero que
consigamos fazer a nossa conversa de hoje, né? Então, como eu falei no início, hoje é muito mais uma conversa, né, uma troca de experiências, do que propriamente uma palestra ou um ensinamento de minha parte, né? Eu queria compartilhar com vocês algumas das minhas preocupações quando estudo o Espiritismo, né? E algumas das coisas que eu tenho buscado aprender nessa atividade, tá? Então, de antemão, convido já a todos vocês para compartilhar aí as suas experiências também, né? Compartilhando conosco aqueles livros que vocês mais gostaram, qual foi a obra básica que vocês se sentiram mais tocados durante o estudo, durante a leitura, né? Outros livros, além das obras básicas, são aqueles que vocês gostam de estudar, gostam de ler, né? Hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? Então, o tema da nossa conversa é o convite. Vamos estudar Espiritismo? E como a gente pode aproveitar melhor as nossas leituras, né? Primeiro, por que estudar, né? Por que a gente precisa estudar o Espiritismo? Muitos de nós são oriundos de outras orientações religiosas, né? No meu caso, eu venho do catolicismo. Eu fui criado numa família católica até a minha adolescência. A Igreja Católica era onde eu tinha a minha ligação de fé, né? E era a minha forma de contato com os ensinamentos de Jesus, né? E uma coisa que eu logo senti diferença quando comecei a me interessar pelo Espiritismo foi essa postura de ser um objeto de estudo, né? Não mais ensinamentos dogmáticos apenas transferidos de alguém mais esclarecido para outro, mas muito mais um convite que nós, individualmente ou em grupo, nos aprofundemos nesses ensinamentos e que nós possamos extrair desses ensinamentos, desses textos, né, os ensinamentos que nos são necessários para a nossa jornada, para a nossa evolução, né? Os ensinamentos que para nós podem ser diversos, né? O que eu procuro do Espiritismo pode não ser a mesma coisa que o Tito procura ou que o Oliver procura, né? Cada um de nós tem anseios diferentes de acordo com a nossa realidade, né? Então, como a gente pode buscar esses conhecimentos? E aí nós vamos começar falando dos livros, né? Nos livros é que normalmente estão as informações que a gente vai buscar quando a gente quer estudar. Mas é importante a gente reconhecer que os livros são produtos intelectuais, né? Eles são fruto da mente de um ou de mais autores. E como produto intelectual, ele traz conhecimentos e expressões individuais ou coletivas. Então, se eu leio a obra de um determinado autor, eu tenho que ter a consciência de que ali estão embutidas as ideias, o conhecimento, o entendimento daquele autor. Nesse sentido, o conteúdo de um livro ele está muito relacionado também ao seu tempo. Quando a gente se depara com uma obra, a gente muitas vezes esquece de fazer essa reflexão, né?
de tentar, mesmo que de uma forma muito superficial, imaginar a situação em que aquele livro foi escrito. Imaginar como era, né? Como era o vocabulário daquele tempo, como eram os costumes daquele tempo e como eram as crenças. Para a gente não cair no erro, por exemplo, de ler hoje, no ano 2020, os livros do Antigo Testamento, querendo aplicar aquelas ideias sociais, né, aquelas ideias de costume na realidade atual, né? Hoje é muito fácil eu falar, por exemplo, de que a escravidão é uma coisa bárbara. A escravidão é algo inaceitável. Mas em outra época eu vou ler obras em que a escravidão é tratada com uma certa naturalidade, porque era a realidade de um outro tempo, de um outro patamar de esclarecimento, tá? Então isso é muito importante quando a gente se depara, principalmente com obras antigas. E no espiritismo, eventualmente, a gente se depara com esse tipo de preocupação, né? Essa ideia de que o livro ele traz em si toda essa influência individual do autor ou coletiva da sociedade onde ele estava inserido, vai nos permitir ampliar o nosso entendimento, muitas vezes, do conteúdo. Essa é uma preocupação para nós, porque as obras básicas, escritas por Kardec, amparado pelos bons espíritos, são obras que têm 150, 160 anos, né? Então, a gente precisa, sim, ao se deparar com esses textos, buscar minimamente compreender o ambiente em que isso estava inserido, né? A Arlete deixou um comentário aqui que o estudo, em qualquer situação, liberta e nos traz conhecimento. Assim, podemos falar e discutir com segurança. Sem dúvida, Arlete. Principalmente naqueles assuntos em que a gente tem alguma afinidade e desperta em nós o interesse de conhecer, né? Então, poderia ser muito cômodo eu, por gostar do Espiritismo e por sentir nele ideias que me são simpáticas, passar a frequentar um centro espírita só para assistir palestras. Eu vou voltar, de alguma forma, absorvendo conhecimento, mas eu vou estar recebendo conhecimento que já passou pelo filtro de alguém, né? Aquele conhecimento me é bastante útil, mas o estudo vai me libertar, como você muito bem falou, para que eu crie a minha própria concepção daquela ideia, né? Eu posso, de repente, ampliar o meu entendimento sobre a questão, né? Então, muito interessante esse comentário que você nos colocou. O pessoal aqui está falando de chuva, que está chovendo no Eusébio, chovendo em Cascavel, e agora começou a chover aqui em Fortaleza também. Notem que eu usei a imagem de um tablet para falar de livro e o seu período em que foi escrito, né? Notem o avanço da tecnologia, né? Hoje, os livros são digitais, podem ser digitais, né? A tecnologia está avançando e nos está permitindo também acesso a muito mais informação. Daí vem a necessidade, inclusive, da gente focar os nossos estudos, a gente filtrar aquilo que a gente quer
que ler e estudar, né? Quando a gente está falando de livros, a gente precisa detalhar minimamente os tipos de livro que existem. Essa classificação que eu estou apresentando aqui na tela, ela não é uma classificação que esgota todos os tipos de livro, mas é uma forma que eu aproveitei para organizar as ideias para conversar aqui com vocês, tá? Nós temos, por exemplo, livros que são literários. Esses livros contam histórias, apresentam fatos, né, narram fatos. Esses fatos, eles podem ser ficcionais ou podem ser históricos, né? Eu posso ler um romance de uma história fictícia que traz que narra um acontecimento, um evento ou uma realidade, né? Eu posso ter um romance histórico que conta a evolução da sociedade, ou que mostra aspectos de momentos de tempos passados da nossa existência, né? Eu tenho livros técnicos ou científicos, que no Espiritismo a gente costuma chamar de livros doutrinários, né? Que são livros que trazem para nós conhecimentos adicionais, né? Que apresentam para nós conceitos sobre algum tema, sobre algum ramo da ciência, sobre algum ramo de estudo, tá? E que demandam da gente uma postura diferente dos livros literários, né? Eu, quando vou ler um romance, eu tenho uma postura de leitura. Quando eu vou ler um texto técnico, um texto científico, eu devo ter uma outra postura de leitura, né? E existe ainda uma outra categoria que a gente pode chamar de obras de referência, que são aqueles livros que a gente consulta eventualmente, né? São livros que não necessariamente nós precisamos ler numa sequência, né? Os dois primeiros, sim, são livros sequenciais, que têm começo e fim. A obra de referência, não. É uma obra que eu consulto para suprir uma determinada necessidade, né? E aí eu trouxe aqui 3 exemplos para a gente ilustrar essas categorias, tá? Um livro literário, tá? Bastante conhecido, O Nosso Lar, né? O Nosso Lar, ele é uma narrativa de uma realidade vivida pelo espírito André Luiz quando do seu desencarne, né? Então, é um livro que tem uma história que eu posso ler de uma forma mais despretensiosa, né? Depois a gente vai aprofundar um pouco mais do que é essa leitura que eu chamei de pretensiosa, tá? Isso é uma obra literária, tá? Que eu classifiquei como literária. Eu posso ter uma obra como esse livro do Hermínio Miranda, chamado Diálogo com as Sombras, que no Espiritismo ele é classificado como doutrinário, porque ele traz aqui um ensinamento teórico e prático de um aspecto da atividade espírita, né? Ele vai falar aqui das reuniões mediúnicas de desobsessão e amparo de espíritos sofredores, né? Então, é um livro que já merece uma leitura diferente daquele livro romance que eu citei anteriormente, tá? Mas eu vou olhar isso mais na frente. É só para ilustrar o que é que eu estou tentando dizer com essas categorias. E, por fim, eu trago um exemplo de uma obra de referência, tá?
Esse livro chama-se A Vida no Mundo Espiritual, Estudo da Obra de André Luiz, é do Geraldo Campetti. É um livro que eu acredito que poucas pessoas possam se interessar em adquirir. Por quê? Porque ele é basicamente um grande índice de todas as obras do André Luiz nessa série do mundo espiritual. É um livro que, quando eu quero estudar mais profundamente aquelas obras, eu posso fazer uso para saber onde é que determinado assunto está tratado nas obras, qual é a lista de personagens de cada obra de André Luiz. Quer dizer, é uma obra que eu consulto para tirar uma dúvida, para esclarecer alguma questão. Não é uma obra que eu pegue, sente para fazer a leitura do começo ao fim, tá? Então, existem esses três tipos de obras que a gente pode usar no nosso estudo, tá? Eu trago aqui um outro exemplo, José Plano Pires, Revisão do Cristianismo. É um livro que pode ser classificado como técnico ou científico, porque é um livro filosófico, onde o autor vai apresentar conceitos filosóficos sobre o que ele identificou no tema que ele apresenta. Tá? Ele não está aqui contando uma história, ele não está aqui narrando um fato, ele está apresentando ideias filosóficas dele com relação ao tema. Tá? Então, só para a gente esclarecer essas categorias que eu estou sugerindo, tá? E aí, essas obras de referência, só para a gente dar outros exemplos, elas podem ser um anuário, um dicionário é uma obra de referência, tá? É uma obra de referência muito importante que a gente deve fazer uso constante. Manuais são obras de referência, enciclopédias são obras de referência, tá? Aqueles que gostam de ler Hermínio Miranda vão ver ele citar constantemente a Enciclopédia Britânica, né? Que era uma grande fonte dele de informação. Sempre ele usava conceitos da Enciclopédia Britânica inseridos em seus livros, né? Então, guias turísticos, livros didáticos, vademecum para o pessoal da área aí do direito, né? São obras de referência, são obras que a gente pode consultar, né? A Ioneide comentou aqui, quando a gente estava falando dos tipos de livro, né, dos livros eletrônicos, livros físicos, ela está falando dos audiobooks, que são gravações do texto dos livros para a gente ouvir, né? E ela diz que os audiobooks têm sido muito bons para o aprendizado dela, né? Muita gente aproveita, por exemplo, o tempo que está dirigindo, que está se deslocando, para ouvir alguma coisa. E essa oportunidade pode ser um momento de ouvir um livro também, né? O Aloysio Cordeiro está dizendo que considerou um livro que ele considerou muito estranho, O Fim do Mundo, Camille Flammarion. Eu não conheço, Aloysio, vou tentar me inteirar um pouco mais sobre esse livro. Depois diz para a gente o que é que você achou o que é que era estranho no livro, né? Assim, se a estrutura dele, alguma ideia que ele trouxe, conta para a gente aí como é que foi essa tua experiência, né? Quando eu mostrei os livros do Nosso Lar e Diálogo com a Sombra, a Arlete comentou que já leu os dois, né? São livros muito bons, Arlete, muito bons. Concordo com você.
Bom, vamos falar um pouquinho sobre as obras literárias, né? As obras literárias, aquelas que eu falei, que contam uma história, né, que trazem a narrativa de uma situação ou de um acontecimento, né? Ou contam a história de pessoas, de locais, né? Essas obras, elas se valem da bagagem do leitor para narrar acontecimentos ou histórias, ou contar histórias, né? Então, quando eu leio um livro, uma obra literária, um romance, por exemplo, eu não preciso trazer, junto com a leitura, novos conceitos para que eu assimile aquela obra, tá? Então, eu posso ler o exemplo do Nosso Lar, que eu mostrei, eu posso ler o Nosso Lar como sendo um romance, onde eu vou achar aquela história bonita, vou me emocionar com algumas situações, né? Momentos eu vou me sentir inserido na história. Quer dizer, eu estou aproveitando ali aquela narrativa, tá? Mas eu não preciso agregar nem uma informação a mais do que aquela que eu já tenho para fazer, para aproveitar essa leitura, tá? Então, essa leitura pode ser, inclusive, uma leitura descompromissada. Pode ser uma leitura em que eu realize de forma tranquila, com tempo, né? Pode ser, como foi citado pela Ioneide, um audiobook que eu escute enquanto estou indo trabalhar, tá? É uma informação que chega de forma mais tranquila, tá? Eu não vou ter nenhuma preocupação adicional para que a gente absorva a ideia de que está sendo passada. Tá? Então, se a gente abstrair, por exemplo, dos livros espíritas, se eu for ler um livro vamos supor, José de Alencar, é uma história que eu vou ler, vou entender grande parte dela, não vou ter problemas de conceitos mais elaborados que eu precise me deter mais tempo. Tá? Eventualmente, nessas obras, eu vou precisar de auxílio. Tá? A gente falou que as obras são relacionadas muito ao seu tempo. Tá? Então, se eu for ler um Machado de Assis, um José de Alencar, certamente ele vai usar um vocabulário que não é mais o vocabulário corrente que a gente usa hoje no nosso dia a dia. Eventualmente, eu vou precisar de um dicionário para esclarecer uma ou outra palavra ao longo do texto. Mas que, eventualmente, se eu estiver lendo num momento em que eu não vou ter acesso ao dicionário, eu posso passar por cima daquilo, vou entender a maior parte e não vai causar um problema. Tá? Mas eu posso fazer uso de obras de referência, como o dicionário, para me auxiliar, inclusive, na leitura, por exemplo, de romances. Né? Apesar das obras literárias elas terem esse aspecto de leitura descompromissada, são obras, sim, onde você pode fazer estudo. Né? A partir do momento que uma obra, um romance, relata uma realidade, e é uma realidade que você tem interesse de conhecer, você pode ter uma postura diferente com relação àquele livro. O livro Nosso Lar, eu posso ler simplesmente como um romance, né? Sem me preocupar com conceitos doutrinários, sem me preocupar com a fenomenologia que ocorre, né? Mas eu posso ter também com ele uma postura de estudo, uma postura investigativa, de tentar entender quais são os fenômenos, de entender o que o André Luiz quer dizer quando você faz isso ou faz aquilo, né? Quais são os reflexos dessas coisas, né? Então, a postura de estudo pode existir numa obra literária, mas é uma postura que é opcional. Você vai decidir se você quer aprofundar essa ideia, né?
O Aloysio comentando ainda aqui sobre o livro O Fim do Mundo, de Camille Flammarion. É uma narração bizarra de um orbe que se aproxima da Terra e provoca fenômenos catastróficos sobre a Terra. Eu não conheço a obra, eu não sei qual foi a ideia dele, se é só uma obra literária, né, um romance, ou se ele estava tentando fazer algum tipo de previsão ou o que seja. Eu realmente não conheço a obra e aí não vou poder esclarecer muito. O Tito está vendo o seguinte: o que vemos é a leitura de livros espiritualistas, alguns que não relatam fatores verídicos ou reais, formando ideias equivocadas, não conseguindo depois encontrar respaldo nos ensinamentos dos espíritos no corpo doutrinário da codificação de Kardec. Sem dúvida, Tito. E cabe essa preocupação, porque uma vez que a gente consiga determinar, ou pelo menos diferenciar, o que é uma obra literária, que pode conter aí coisas que são fictícias, pode ser apenas um relato de uma ideia que está na cabeça, seja do autor ou até do espírito, a gente pode ler, né? A gente não. O Kardec dizia que a gente tinha que ler tudo relacionado ao espiritismo, inclusive as obras contra o espiritismo. Mas, claro, com essa postura que você bem está colocando, de saber que aquilo não é um livro doutrinário, um livro técnico, um livro que realmente traga conceitos baseados nos ensinamentos espíritas. Tá? Então, essa classificação é muito preciosa nesse sentido, porque muda como a gente lê a obra. Tá? Eu posso ler uma obra da Zíbia Gasparetto como um romance, ótimo, mas eu não posso, na minha humilde opinião, ler esse tipo de romance tentando extrair dali ensinamentos doutrinários, né? Que eu acho que foge ao escopo daquela obra, tá? O Olivar está falando aqui, está pedindo para eu comentar se eu vejo importância na leitura dos livros de Kardec na sequência, tanto das obras como dos capítulos. Eu vou fechar a conversa de hoje, Olivar, falando desse tema, tá? Eu separei isso aí para a gente falar no fechamento. Tá? A Ionei está dizendo o seguinte: estou lendo o livro Entre Dois Mundos. Acho tão rebuscado que queria saber de você qual classificação ele entra. É o Evolução em Dois Mundos, né? O livro Evolução em Dois Mundos é um livro que eu classificaria como técnico, né? O livro ele é completamente recheado de informações técnicas, científicas, e que merece ser estudado, né? Foi um livro que eu tive bastante dificuldade. Por quê? Porque em 2018, se eu não me engano, foi o ano que eu decidi ler, na sequência, todos os livros do André Luiz dessa coleção, né? Estou até olhando para eles aqui na estante, aqui na minha frente. E eu tive uma dificuldade muito grande nesse livro, Evolução em Dois Mundos, e no Mecanismos da Mediunidade, que também é um livro que foge daquela narrativa de romance dos demais livros. Tá? Nos demais livros, André Luiz está relatando situações do mundo espiritual. E nesses dois livros, especificamente, ele foge um pouco do relato para trazer dos mentores espirituais muita conceituação técnica, né, muita conceituação científica. Tá? Eu classificaria principalmente o Evolução em Dois Mundos como um livro técnico-científico nessa categoria que eu estou apresentando aqui. Tá? A Arlete está corroborando aqui
que na Evolução em Dois Mundos ela fez um estudo, mas sentimos muita dificuldade o grupo todo. Sem dúvida, é um livro duro, né? Mas que, quando você senta para estudar, principalmente em grupo, um grupo multidisciplinar, é muito importante a leitura desse livro, né? Um grupo que você tenha, por exemplo, assim, não que você exija-se isso para que você faça o estudo, mas imagina ler esse livro num grupo onde tem um médico para esclarecer, por exemplo, todo aquela rebuscada terminologia que ele usa para falar dos órgãos, para falar das células, né? Então, tudo isso é importante nesse momento de estudo. O conhecimento que cada um do grupo traz para compartilhar, né? É muito interessante. Assim, é realmente um livro duro, né? A Silene está comentando aqui com relação ao Camilo Marion. Ela disse que só conhece o livro Casas Assombradas, né? E olha que a Silene é uma dos meus exemplos de pessoa que lê bastante, né? Então, mas a gente sabe que Camille Flammarion foi uma pessoa que gozou da proximidade lá com Kardec, com a Sociedade Espírita, e deve ter absorvido muita coisa interessante, né? O Tito está fazendo uma sugestão aqui de que as pessoas leiam a Gênese antes de ler Evolução em Dois Mundos. É interessante, muito interessante, porque o conteúdo tem uma relação muito boa entre os dois, né? Tanto quando trata da parte evolução da Terra, né? A parte geológica, a parte da evolução dos seres, a evolução entre as espécies. É bem interessante essa sugestão aí do Tito. O Aloysio comenta que já ouviu falar que esse livro, Evolução em Dois Mundos, é estudado em faculdade, não lembro em qual cidade. É bem possível, Aloysio, porque é um livro que traz muitos conceitos de biologia, né, química, é um livro muito interessante, muito rico, né? E aí a gente admira mais ainda a capacidade dos espíritos de trazer para a gente essas obras, principalmente sem querer com isso falar alguma coisa do Chico, mas o Chico foi uma pessoa que não teve o estudo necessário para um dia produzir uma obra desse nível, né? Então, certamente as ideias contidas ali naquele livro não são ideias do Chico próprias, né? E aí a gente fortalece, inclusive, na gente a crença na boa intenção dos espíritos em trazer para a gente esses conhecimentos, né? Tem até uma historinha engraçada que diz que uma senhora chegou para o Chico muito animada para parabenizá-lo pela publicação desse livro, né, o Evolução em Dois Mundos, achando fantástico, elogiando demais, e o Chico, olhando assim para ela, disse: que bom, minha irmã, que você gostou. Porque eu não entendi uma palavra daquele livro, né? Quer dizer, assumindo a sua incapacidade, né? Uma linguagem muito técnica, sem dúvida, né? Muitos termos técnicos utilizados, mas uma leitura fantástica, né? O que está fazendo aqui uma contribuição sobre o Camilo Marion. A descrição do livro é um misto de ficção, ciência e romance. Então, Flammarion descreve a trajetória física e espiritual do nosso planeta com as ocorrências precursoras do chamado fim do mundo. Dados e eventos são hipotéticos. Interessante, né? Então, quando a gente tem esse entendimento, a gente
consegue extrair, inclusive, mais da obra, né? A gente consegue aproveitar melhor a obra, né? Muito legal a conversa. Estou gostando da participação de vocês. Vamos em frente. E com os livros técnicos ou científicos, ou, no Espiritismo, aqueles que são chamados doutrinários, né? Esses são aqueles que exigem de nós uma postura diferente, né? E entrando nesse âmbito, né, que o Oliver comentou do livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Muito aprendizado, sem dúvida. Muita filosofia, né? É um livro também muito bom de estudo, né? É um livro que não é uma leitura descompromissada que vai extrair dele tudo que ele pode oferecer, né? Os livros técnicos e científicos, esses livros que a gente está chamando de livros mais duros, a gente puxou a régua lá para o alto, né? A gente pegou exemplos aí bem pesados, né? Mas esses livros, de forma geral, eles exigem de nós uma postura diferente na leitura, né? Eles exigem a postura de quem está estudando. Essa postura de estudo resulta que a nossa leitura vai ser uma leitura mais atenciosa, uma leitura mais focada, né? Mas vai exigir de nós também uma certa preparação íntima, no sentido de que a gente tem que se abrir a novos conhecimentos. Nós não podemos ler esses tipos de livros, estudar esses tipos de livros, achando que já sabe tudo que vai ser falado nele. Porque a gente vai absorver menos com essa postura, né? A gente tem que se abrir a esses novos conhecimentos, e não só novos conhecimentos, mas ampliar conhecimentos aqueles que a gente já detém, né? Então, ao me deparar com uma obra para sua leitura, seu estudo, eu tenho que ter uma postura aí até de humildade diante daquele ensinamento. Eu tenho que ler, entender, e depois eu vou poder fazer uma análise crítica. Mas enquanto eu não fizer esse entendimento perfeito do que está escrito, eu posso, inclusive, sair por aí falando bobagens de uma obra por não ter entendido corretamente o que aquela obra se pretendia passar ou quis passar, né? E pelo fato de eu não ter feito com ela a leitura adequada, tá? E é normal, nesse tipo de leitura, a gente não entender uma coisa, principalmente nas primeiras leituras. Porque a gente vai falar aqui mais na frente de que a leitura não é só uma vez. Um livro que a gente quer estudar exige de nós que nós revisitemos eles de tempos em tempos. Porque nós, ao lermos outra vez essas obras, nós já vamos trazer ali uma bagagem diferente, nós já vamos, até usando aquele ditado oriental que diz que o homem não se banha, o mesmo homem não se banha no rio, às vezes, né? Porque ao se banhar de novo, o rio não é mais o mesmo, nem o homem é mais o mesmo. Então, quando a gente vai ler o livro pela segunda vez, já não somos os mesmos que o lemos da primeira vez, né? Então, essa postura diferente precisa ser adotada por nós, para que a gente possa extrair o máximo possível dessas obras, né? E que postura é essa? O que é que implica essa postura de estudo? Tá? Primeiro, um conhecimento da estrutura da obra, tá? Então, se eu vou pegar para ler, na intenção de estudar, um livro como O Diálogo com as Sombras,
eu vou primeiro ver o que é que o autor traz no livro. Eu vou olhar o índice, né? Quais são os capítulos do livro, quais são os itens, como é que está organizada a ideia no livro, né? Eu vou conhecer a estrutura da obra. Isso faz com que eu fique, inclusive, menos ansioso nessa leitura, porque eu sei em que ponto eu vou encontrar cada assunto que o livro vai abordar, né? Às vezes a gente começa a ler um livro e para no meio, né? Para no começo, por algum estímulo externo, ou por, às vezes, a gente não encontrar no livro o que a gente queria ter nele, né? Então, primeiro, esse conhecimento da estrutura da obra é muito importante para isso. Para a gente, primeiro, perceber, é um livro que traz realmente o ensinamento que você quer receber nesse momento, né? É o livro que vai receber as dúvidas que você está tendo na ocasião, né? Então, o conhecimento da estrutura da obra é muito interessante, tá? Outra coisa, nós não devemos subestimar a introdução dos livros. Né? Quando eu falo introdução, prefácio, índice, tudo o que apresenta o livro para a gente. Até mesmo, às vezes, essas leituras de orelha são interessantes. Né? O resumo do livro, que às vezes a gente encontra nas costas, na contracapa, né? Isso é importante, porque eu já vou partir para a leitura do livro sabendo do que se trata. É na introdução que o autor normalmente apresenta para nós qual é o objetivo dele com a obra, né? Então, ali ele me diz, minha intenção com essa obra é essa. E aí cabe a mim saber se essa intenção do autor é o que eu desejo estudar, né? Para eu não me frustrar depois com a leitura. Tá? E também para organizar o meu estudo. Tá? O Olivar está dizendo aqui: gosto muito de me informar com amigos que estão com condições de esclarecer mais sobre o entendimento das obras, facilita a compreensão e a leitura, sem dúvida. Inclusive o estudo em grupo, né? O estudo em grupo é muito rico por isso, né? Porque ali tem várias pessoas com bagagens diferentes, tendo acesso à informação e compartilhando com os outros os seus entendimentos, as suas dúvidas, um esclarecendo as questões dos outros, né? E também consultando pessoas fora do grupo, né? Pode ser que a dúvida não se esclareça no grupo. Você conhece alguém que já leu a obra e que possa consultar. É importante trocar essa ideia, né? Nesse sentido, a Ioneide está falando que também faz isso, né? E que as palestras que abordam as obras são muito instrutivas para a leitura. Muito bom, porque apresentam a visão de outras pessoas que também já estudaram aquela obra, né? Eu posso estudar, por exemplo, o livro dos Espíritos, extrair dele muito conhecimento, mas ao assistir uma palestra sobre determinado tema contido no livro dos Espíritos, eu posso aprofundar o meu entendimento com relação àquele tema, né? Então, tudo contribui para esse entendimento mais amplo, né? São formas de você receber mais ideias com relação ao que está sendo lido, né? Na leitura desses livros técnicos e científicos, ou doutrinários, para usar esse termo, na leitura da introdução, a gente já vai ter contato com o vocabulário que o autor usa, com alguns conceitos que ele vai abordar no livro. É o momento que a gente tem para que a gente se esclareça de algum termo ou conceito que não nos é familiar,
né? Então, eu vou ler, por exemplo, o Evolução em Dois Mundos, e sei que ele vai falar lá da evolução dos seres vivos, desde as bactérias até os mamíferos. Será que é importante eu dar uma leiturazinha sobre a evolução, né? Sobre e lembrar dos conceitos estudados lá no colégio? Seria muito bom se a gente tivesse essa oportunidade. Então, na introdução da obra, a gente vai receber já muita ideia do que vai ser tratado no livro. E se ali aparece um conceito que para mim não é familiar, é a oportunidade que eu tenho para esclarecer logo aquela dúvida e não começar a leitura da obra com essa questão em aberto, né? Se lá na introdução da obra, o Hermínio Miranda, ao falar das reuniões mediúnicas, fala em um aspecto aqui da mediunidade que eu não detenho muito conhecimento, seria talvez a oportunidade de eu buscar um livro específico sobre mediunidade e estudar aquele ponto mais profundamente, né? O Hermínio tem até uma característica que ele faz muito essa referência a outras obras dele, né? Então, ele muitas vezes indica onde a gente procurar, inclusive, essas informações que ele vai utilizar, né? Seguindo, a leitura tem que ser cuidadosa. Não é mais aquela leitura despretensiosa, não é mais, nesse caso, o audiobook quando eu estou indo para o trabalho, porque é uma atitude de estudo. Eu posso até usar o audiobook para fixar algum conceito, mas vai chegar o momento em que eu vou ter que sentar e ler aquela obra de forma mais cuidadosa, né? E aí, nessa leitura, eu vou grifar conceitos chaves, vou grifar palavras chaves, vou grifar dúvidas que eu tenho, né? Vou usar muito esses papeizinhos aqui, esses post-its, marcar ações que eu quero voltar depois, seja para esclarecer alguma dúvida, seja para reforçar depois algum entendimento, né? Então, eu preciso ter essa postura, né? Esse pessoal que está aí na luta, fazendo concursos, eles usam muito desses procedimentos, né? Você pega os livros desse pessoal que estuda para concurso, parece uma tela toda pintada colorida, né? Caneta de toda cor para marcar, toda significa dúvida, é um conceito importante. Então, eles vão usando isso para absorver mais aquelas ideias. E a gente pode usar isso no estudo do Espiritismo, né? A gente pode fazer isso também no estudo, por exemplo, das obras fundamentais. Usar a mesma coisa que a gente usa quando está estudando, por exemplo, para um concurso ou para uma prova importante de uma faculdade, né? É importante a gente fazer anotações. A gente, depois, com essas anotações, fica muito mais fácil de revisar conceitos, né? De voltar a temas que a gente quer aprofundar, de levar questões para esclarecimento em grupo, né? Quando a gente está estudando em grupo, a gente faz a leitura anterior, faz o nosso estudo particular, e quando chega no grupo, mesmo que haja aquela leitura em conjunto, mas a gente já traz conosco as nossas observações, né? Aquilo que a gente não conseguiu sozinho esclarecer, a gente já vai para a reunião com essas informações anotadas, porque isso facilita e estrutura melhor a discussão, não fica aquela discussão desordenada e perdida, né? O Olivar está dizendo aqui que o trabalho participativo na casa espírita e a assiduidade nos estudos só trazem benefícios para o aprendizado.
nos livra dos achismos e passamos a discernir os conceitos. Sem dúvida, né? O estudo particular, ele é importante, mas ele é muito mais rico quando ele é compartilhado, né? Não só nas reuniões de estudo, né? Até o estudo que você faz em particular, ele é compartilhado em outras atividades, né? O estudo que você faz lhe ajuda a ser um melhor médium passista, ele lhe ajuda a ser um melhor palestrante, ele lhe ajuda a ser um melhor agente fraterno, ele lhe ajuda a ser até um melhor recepcionista das pessoas no centro espírita, né? Então, tudo isso contribui para as nossas atividades, né? E é uma forma de, estando naquele grupo que é a gente esteja constantemente discutindo esses temas que são estudados, né? Além de fazer as anotações, muito importante a gente ter sempre o auxílio do dicionário, né? E aqui, eventualmente, a gente vai voltar a falar dessa evolução em dois mundos, que é um exemplo muito interessante. É uma leitura que, quando eu fiz, apesar de ter o livro físico, eu comprei a coleção completa, eu comprei também o livro eletrônico, porque ao ler no aparelho, eu saio clicando em cima das palavras e ele vai me dando os significados, né? Ele vai dando um verbetezinho para esclarecer o que é aquilo. E isso ajuda muito. Mesmo que a gente não esteja lendo no livro eletrônico, hoje, com a facilidade da informática, você pode ler com o celular do lado, consultando aí no Google o significado das palavras, né? A gente não precisa mais ter aquele dicionário enorme em cima da mesa. Se tiver, ótimo. É um excelente livro para se ter em casa, é uma referência muito importante para a gente estar sempre consultando. A tecnologia hoje nos permite um acesso muito mais rápido a esses conceitos. Então, não tem porquê a gente, numa leitura, ao se deparar com um termo ou um conceito que a gente não compreenda, a gente não perca alguns minutos, porque não é perder, né? A gente está só ganhando, em buscar esclarecer o que é o entendimento daquela palavra, né? Diferente lá da leitura do romance, em que eu faço uma leitura despretensiosa e um adjetivo mais elaborado que o José de Alencar possa usar, que eu não entendo exatamente o que é, mas no contexto da frase eu vou poder passar por cima e não vou perder o que está sendo contado da história. Mas num livro de estudo, um livro mais técnico, mais científico, perder o entendimento de uma palavra dessa é prejudicial para o potencial que a gente tem de extrair dessas ideias, né? E, por fim, necessidade de releitura. Não vai ser com uma vez que a gente vai conseguir absorver tudo de um livro, né? Não vai ser lendo ele apenas uma vez. Isso vale, inclusive, para os romances, para todo tipo de livro. Um romance a gente pode só ler uma vez. A gente vai entender a história, vai saber do que ele se trata. Mas mesmo um romance, quando a gente lê pela segunda vez, a gente já vai ver elementos que da primeira vez passaram despercebidos. A gente já vai dar atenção maior aos detalhes da descrição, né? A descrição das cenas, a descrição dos personagens, né? Imagine num livro de estudo, né? Imagine num livro em que constantemente novas ideias estão sendo propostas para a gente. E aí a gente chega, então, no estudo das obras fundamentais. Retornando aqui àquela questão que o Olivar colocou um pouco mais atrás, eu vou até resgatar ela aqui. Onde o Olivar tinha pedido para a gente comentar sobre a importância da leitura dos livros de Kardec,
né? Qual era a sequência se era importante a leitura na sequência, tanto das obras como dos capítulos, né? E aí é uma fala que normalmente eu repito quando eu tenho uma oportunidade. E sempre que a gente estudar um livro do Espiritismo, um livro das obras fundamentais, um livro de Kardec, a gente dê bastante importância à leitura sequencial, né? Kardec era pedagogo, Kardec tinha uma estrutura de organização de ideias, ele gerava o conhecimento paulatinamente ao longo da obra, né? Então, é importante, sim, sem dúvida, que a gente leia as suas obras com essa atitude, né? Eu falo muito isso quando a gente vai falar de Evangelho no Lar. Muita gente no Evangelho do Lar pega o Evangelho segundo o Espiritismo e abre aleatoriamente. Tudo bem, é uma forma de fazer, tá? Mas poderia ser muito mais rico se nós pegássemos o livro e fizéssemos uma leitura sistemática, iniciando lá da introdução, passando por todas as partes, chegando até a última folha do último capítulo. Quando terminar, começa de novo, vai fazendo, tá? As pessoas dizem, mas abrindo aleatório, vai cair num capítulo que os espíritos escolheram para a gente. Eu sou capaz de apostar que qualquer um que cair é importante para a gente, tá? Então, é muito interessante a leitura sequencial. E lá nos livros dos médiuns, Kardec apresenta o que seria uma metodologia de estudo do Espiritismo, tá? E lá, no livro dos médiuns, Kardec traz essa sugestão aqui de ordem de leitura, tá? Ele propõe que nós comecemos a estudar pelo livro O que é o Espiritismo. Esse livro, apesar de ser um livrinho bem simples, um livrinho fino, é um livro que pouca gente já se dispôs a ler. É um livro bastante esclarecedor, onde Kardec faz a apresentação do Espiritismo para qualquer pessoa, para qualquer leigo, né? Ele traz nesse livro um esclarecimento muito interessante. E ele mesmo depois vem e propõe que este seja o primeiro livro que as pessoas leiam, né? Eu confesso que não estudei com essa ordem, porque antes de conhecer as obras, eu me propus a estudar pensando o seguinte: olha, se Kardec publicou os livros numa determinada cronologia, eu vou ler nessa cronologia. Então, eu vou ler primeiro o mais antigo, depois eu vou lendo na medida com que eles forem sendo lançados. Só que onde é que está, talvez, o equívoco dessa abordagem? É uma abordagem, é uma possibilidade, né? Onde é que está, talvez, o equívoco dessa abordagem? É que esses livros, eles foram sendo reeditados, né? Ampliados, trazendo novos conceitos. Então, o livro dos Espíritos, por exemplo, que a gente tem acesso a hoje, não é aquela primeira obra lançada lá em 1857, né? É uma obra já lançada mais na frente, com várias contribuições e aperfeiçoamentos, ok? Então, essa leitura cronológica, ela pode não ser a mais adequada. Mas foi a que eu adotei na primeira vez. Depois eu fui tentar retomar com essa proposta. Ok? Então, Kardec diz que a gente lê primeiro o livro O que é o Espiritismo, para ter essa ideia geral da doutrina, para conhecer o que é a proposta, né? Como é que ela se apresenta, tá? Depois, a gente lê o Livro dos Espíritos, que é onde os Espíritos apresentam a base de toda a doutrina, através de uma obra baseada em perguntas e respostas, né? Que depois nós lêssemos o Livro dos Médiuns,
para entender toda a ciência por trás dos fenômenos mediúnicos e de como realizar a comunicação com os espíritos, né? Porque Kardec entendia que o espiritismo é dos espíritos, então é no trato com os espíritos que a gente vai poder evoluir nesse conhecimento espírita. Então, a importância de estudar o Livro dos Médiuns. E permeando todos esses estudos, a Revista Espírita. Porque foi através da Revista Espírita que Kardec se comunicou com todos aqueles correspondentes que liam as suas obras, tinham algumas dúvidas ou queriam contribuir com alguma ideia, e através da Revista Espírita ele respondia a essas pessoas com artigos. Ao invés de ficar respondendo individualmente a cada um, ele achou melhor publicar essa obra através de fascículos mensais, né? O Jornal de Estudos Psicológicos, né? O subtítulo dessa obra, eram publicações mensais, onde ele aproveitava para fazer com que aquela resposta atingisse um número muito maior de pessoas, né? Então, é interessante isso, porque a gente vai ver na Revista Espírita, quando a gente começa a estudá-la, que muitas das coisas que são tratadas na Revista Espírita depois vão e contribuem com os livros, né? Você vai ver na Revista Espírita trechos da Gênese, vai ler na Revista Espírita trechos que foram incluídos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é uma obra muito rica, né? E fora todo esse conhecimento não foi transferido para os livros, né? Que ficaram na Revista Espírita, né? A Silene está comentando uma entrevista da Dora Encontre ontem no Bial, né? Eu acho que foi o programa do Bial, em que ela disse, não sei se foi nessa entrevista que ela falou, né? Que ela falou que já leu a Revista Espírita 3 vezes. É muito interessante, né? É uma obra muito rica. Não li ainda nenhuma vez toda a revista, né? Porque são também 12 fascículos, porque o que se publica hoje é só a parte em que Kardec coordenou. Depois da morte de Kardec, a revista continuou ainda, mas a gente não tem acesso a essas publicações, né? Então, a gente tem acesso à publicação da coleção com a direção de Kardec no editorial, né? A Silene diz que tem mais de 10 anos que na casa espírita que ela frequenta, o estudo do Livro dos Espíritos é sistemático. Não estão sendo aos domingos. Terça começa de novo, assim sucessivamente. Muito interessante, Silene. É um livro típico livro de estudo. É um livro de perguntas e respostas. Não é um livro que a gente possa ler despretensiosamente, né? É um livro que a gente que se dispõe a abraçar a doutrina precisa conhecer profundamente, precisa absorver dele todo o ensinamento que ele possa nos transmitir, né? E, para encerrar, além dessa sequência proposta por Kardec no Livro dos Médiuns, nós temos as outras obras fundamentais, né? Nós temos a Gênese, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o Céu e o Inferno, e temos obras póstumas, que junto com o que é o Espiritismo, não são as 5 obras fundamentais, mas são o que a gente costuma chamar de obras complementares, né? Então, esse aqui é o conjunto principal, não esgota toda a produção de Kardec sobre o Espiritismo, existem outras obras, existem livretos, existem opúsculos, existem outras coisas publicadas por Kardec sobre o Espiritismo. Mas, nesse conjunto aqui, eu diria que está o principal, né? Está o bojo da doutrina, está nesse conjunto de obras, e que deve demandar a gente um estudo bastante sério, tá?
Se diz que também não leu todas, mas recorre a assuntos que estão sendo necessários. Ela se refere à Revista Espírita. Exatamente isso, Silene. E aí eu vou comentar sobre a Kardecpédia, né? É um site, kardecpedia.com. Eu vou até botar aqui o endereço. É um site onde a gente tem acesso a toda essa obra de Kardec indexada, né? Então você pode fazer busca por palavras-chave, você pesquisa lá pela palavra e ele lhe diz em que obra, seja revista espírita ou seja qualquer uma das obras básicas, onde é que você encontra aquele assunto, né? Então, mesmo que você tenha os livros físicos e não queira ler no computador ou no celular, porque tem um aplicativo de celular também do Kardecpedia, é importante para você saber onde encontrar a informação. Então, fica aí para encerrar essa sugestão de site, que é o Kardecpedia, onde você pode consultar as obras de Kardec por assunto, né, por palavra-chave, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Não é uma palestra, é muito mais uma conversa, né, uma troca de experiência, e eu achei que foi bastante rica pela participação de todos vocês, né? Essa contribuição é que é interessante, né? Essa troca de experiência, essa troca de casos aí de sucesso e de insucesso nas leituras, né? Então, eu espero sinceramente que essa conversa estimulem a todos nós a continuar os estudos, né? A continuar buscando esse conhecimento, né? Que ele é extenso e ele nos ajuda, né? No livro dos Espíritos diz que é através da evolução intelectual que nós vamos alcançar a evolução moral. E Kardec não entendeu muito bem quando os espíritos disseram isso e perguntou, né? Continuou perguntando. Mas como pode? Como é que a evolução intelectual vai levar à nossa moralização, né? E os espíritos disseram, pelo entendimento do que é certo e do que é errado, do que é bom, do que é mal. Uma vez que a gente descubra, através da nossa evolução intelectual, o que é o certo e o que é errado, nós vamos estar, aí sim, fazendo uso do nosso livre-arbítrio para escolher o que fazer, né? Para escolher a decisão correta diante das situações que vivemos, né? Então, que a gente busque essa atitude constante de estudo, de esclarecimento, busque ajuda nos amigos para formar esses grupos de estudo, né? Porque são muito ricos. É muito, muito gratificante quando a gente aprende coisas novas, né? Nós crescemos espiritualmente quando aprendemos coisas novas. Tá? Então, convido a todos para que nós nos unamos numa prece, agradecendo a Jesus e os bons espíritos pela noite de hoje, agradecendo aos nossos mentores, nossos guias espirituais, rogando a eles que continuem nos orientando, nos induzindo ao estudo, nos induzindo à busca de novos conhecimentos. Que eles nos perdoem muitas vezes a nossa insistência em não atender esses chamados, mas que certamente um dia seremos capazes
de uma ligação maior com o alto, com esses bons amigos, crescer junto com eles. A Ti, amado Jesus, pedimos que continue conosco ao longo da nossa jornada e rogamos a Ti que derrame sobre todo o nosso planeta as Tuas bênçãos de luz, de paz, de coragem, de saúde. Aplaca a dor e o sofrimento, Senhor, daqueles que padecem dessa doença que aflige a terra. Ilumina os nossos caminhos, livra-nos das tentações e nos impede de cometer o mal, Senhor. Que assim seja. Obrigado, pessoal, pela participação, pela presença de todos. Convido a todos para amanhã estarem aqui presentes para uma conversa. Vamos ter aqui o Tito conversando com o Roberto Barbosa, falando sobre mediunidade. Certamente será uma conversa muito rica e também de muito esclarecimento. Então, a todos vocês, uma boa noite, um bom restinho de semana e até a próxima. Um abraço.